Olá, turma. Desejo boa semana a todos, né, de estudo. E vamos começar nesse vídeo trabalhando com a quinta lista de exercício, né? Como eu falei com vocês na semana passada, essa lista de exercício ela foi cobrada, né? Ou seja, ela foi pedida pela professora Marta para vocês desenvolverem ela em Portugal, né? E aí, só para atualizar aqui, ó, ou para situar vocês melhor da questão da entrega, né? Essa semana do dia 21, que condiz aí, né, do dia 22 de março a 28 de março, ou seja, semana corrente, foi estipulado como sendo a última semana para a entrega dessa quinta lista. Aí aqui eu fiz uma diferenciação, coloquei a última semana para fazer a quinta lista, né, e entregar utilizando Portugal. Então, quem pretende ainda aí trabalhar com Portugal na quinta lista, né, essa semana é o prazo limite. Na verdade, aqui a data de entrega está como dia 26/3, né, mas eu vou até aproveitar aqui que nós estamos no vídeo, vou fazer aqui uma atualização. Aqui vou editar a semana e vou colocar essa data de entrega para o dia aqui, ó, 29, tá? Dia 29 até 23h55, que seria segunda-feira da próxima semana, que aí vocês vão ter inclusive final de semana, se for o caso, para trabalhar nessa lista aí. Em Portugal, isso para quem estiver atrasado, né, com a entrega dessa lista em Portugal. E eu coloquei aqui, ó, que nessa semana nós vamos efetivamente começar a fazer a quinta lista em Python, tá certo? Utilizando o Python, e isso vai ser uma atividade extra, né? E eu coloco aqui, inclusive, que eu recomendo que façam essa lista da forma como eu vou mostrar aqui agora, né, desenvolvendo ela na linguagem Python no nosso ambiente do Replit ali. Então, basicamente é isso. Essa semana eu vou dar continuidade ao que eu comecei com vocês na semana passada, né? Eu adicionei aqui 2 slides, 2 materiais que tem assim de forma resumida o conteúdo de Python que a gente precisa, tá? Para trabalhar aí nesse semestre. Então eu vou até tentar passar rapidamente aqui nesse vídeo esses slides, tá? Que aí dá um panorama geral da linguagem, e depois eu faço um outro vídeo já trabalhando com vocês a lista de exercícios. Então, esse material aqui do nosso professor Moisés Romena, né? Ele já trabalhou com lógica de programação utilizando Python em outras disciplinas de outros cursos, inclusive no curso de informática também, né? Então é professor nosso do IFES, e ele já, nesse pacote de materiais que a gente acaba trocando figurinha quando vai preparar materiais para trabalhar nas nossas disciplinas, a gente acaba, né, um colaborando com o outro, com alguns materiais, e isso é bem interessante. Bom, então basicamente a linguagem Python, a gente precisa falar um pouco de uns conceitos que provavelmente a professora Marta já trabalhou também com vocês, que é a questão de onde situa efetivamente o nosso programa no computador, né? A gente tem a infraestrutura do computador, ou seja, unidade de memória, né? Nós temos aí a CPU, né? Nós temos os dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, né? A unidade central, a unidade lógica aritmética, né? Onde as contas vão ocorrer dentro da nossa unidade central de processamento, e temos os dispositivos de saída. Normalmente a gente utiliza aqui a tela do computador como dispositivo de saída, ou uma impressora. No nosso caso vai ser a tela mesmo. Tá legal. E
o programa efetivamente é o software, né, que vai fazer uso dessa infraestrutura a partir de um sistema operacional que vem em cima, né? Então, um aspecto importante sobre as linguagens de programação, que a Marta deve ter comentado com vocês, é a questão de linguagens que são interpretadas e linguagens que são compiladas, né? O Portugal, por exemplo, que vocês estão trabalhando aí até agora, é uma linguagem do tipo interpretada, né? Você escreve um código em Portugal e um interpretador vai ler aquele seu código escrito em Portugal no momento da execução do programa e vai seguir com os passos, né, de processamento das instruções. Perfeito? O Python vai funcionar da mesma forma. Tá? Ele vai pegar a partir do momento da execução ali o seu código escrito em Python e a partir do código escrito em Python ele vai interpretar no momento da execução do programa e vai gerando os resultados ou vai executando as instruções. Perfeito? Diferente de programas que seriam compilados, né, em que os programas compilados, o seu código fonte, ou seja, o seu código escrito na linguagem de programação que você entende, você ser humano entende e escreveu a lógica do programa, ele converte aquilo para o que a gente chamaria de código objeto, né, ou um executável, tá certo? E a partir desse executável é que o seu sistema operacional, ou seja, o computador, vai olhar para o seu programa e vai executar. Então, observa aqui, ó, código-fonte, nós estamos aqui, né? Nós trabalhamos aqui, escrevendo o código-fonte, seja Portugal, seja Python, seja outras linguagens aí, C, etc. Né? Java e tal. Quando a sua linguagem de programação que está sendo trabalhada, ela é do tipo interpretada, o seu programa no momento da execução ele passa por todas essas etapas. Ele vai, de certa forma, deixa eu até ver se tem um aqui, né? Quando ele é interpretado, ele passa do código-fonte para um interpretador no momento da execução e gera a saída do seu programa. Quando ele é compilado, o seu código-fonte passa por um compilador antes do usuário efetivamente usar seu programa. Ele vai gerar um código objeto. Esse código objeto já seria tipo, a gente poderia dizer que é a etapa em que seu código feito numa linguagem de programação está passando aqui para uma linguagem de máquina, né? E o executador, né, ou o executor, na verdade, vai ser o seu sistema operacional entendendo esse código de máquina e gerando, então, o seu resultado do programa. Então, na verdade, depois que um programa compilado ele passa pelo compilador, né, quando a linguagem de programação é compilada e o seu programa passa pelo compilador, o usuário final, por exemplo, ele já não tem mais acesso ao seu código-fonte. Né? Ele já não consegue ver de forma clara, numa linguagem amigável para o usuário ou para o ser humano, né, no caso, a lógica que foi escrita, porque aqui já estaria em código de máquina, certo? E a partir daqui só quem vai conseguir entender o que está escrito é efetivamente o computador, o sistema operacional que vai rodar o seu programa. Então, só para ilustrar aqui, né? Quando você tem um programa que é feito numa linguagem interpretada, até no momento da execução, o que você tem ali são os códigos feitos pela linguagem de programação. Quando você está utilizando uma linguagem que é compilada, o seu programa ele passa já por uma etapa de interpretação antes da execução. Então ele acaba sendo mais eficiente, mais rápido em termos de tempo de execução. Né? São softwares que quando
é exigido desempenho de tempo, por exemplo, né, ou de carga de processamento muito alta, linguagens compiladas são mais adequadas para essas aplicações, porque a interpretação é feita apenas uma vez, quando o compilador faz essa interpretação, e aí esse código já pronto, né, ou seja, em código objeto ou em linguagem de máquina, ele já está, vamos dizer assim, uma etapa à frente para executar, né? Ele não precisa passar por avaliações de se a sintaxe da linguagem está correta, se tem algum erro de escrita, né? Esse tipo de coisa. Então, recapitulando, Python vai ser interpretado assim como Portugal também é interpretado. Ok. Agora, vamos falar novamente aqui do nosso ambiente de trabalho com Python, né? No vídeo anterior eu fiz a instalação do Python e agora eu posso, por exemplo, vir aqui no CMD da minha máquina e digitar py, que eu já entro no meu idle, né, ou meu interpretador Python. Aqui eu já consigo utilizar a linguagem Python para passar instruções para a máquina. Então, por exemplo, eu quero declarar uma variável A que vai ser igual a... Vou até dar um zoom porque começa a ficar pequeno, né? Vou botar a lupa aqui. Tá legal a lupa. Beleza. Então aqui, quando eu tenho, por exemplo, a variável A, e eu quero falar que a variável A vale 100. Ixi, eu estou acabando caindo na outra tela. 100, tá? E eu tenho... Isso não... Só tirar o segundo monitor, que aí resolve o meu caso. Pronto. Tá? Aqui a variável A 100, a variável B é igual a, por exemplo, 70, né? Então aqui nesse interpretador eu já falei, ó, A é uma variável do tipo inteiro que tem o valor 100. Por que eu estou falando que ela é do tipo inteiro? Porque o Python ele tem uma propriedade de não ser fortemente tipado. As variáveis elas são de tipo dinâmica, tá? Então eu consigo dizer para vocês aqui, antemão, que tanto a variável A quanto a variável B estão no momento como sendo do tipo inteira. Aí, como são variáveis do tipo inteiro, eu posso, por exemplo, falar que eu quero A mais B. Aí ele me deu lá 170. Ué, por que ele me deu 170? Porque ele sabe que A e B são variáveis, estão guardando números inteiros, então a operação de soma, ela representa a soma aritmética, tá? A operação aritmética da soma. Agora, se eu falo assim, ó, A é igual a, sei lá, por exemplo, Vitor, certo? E B é igual a Campana. A mais B agora, ele vai me trazer uma junção das duas palavras, que a gente chamaria então de concatenação das duas palavras que estão guardadas na variável A e na variável B. Lá em Portugal, vocês aprenderam esse tipo de dados como sendo caractere, né? Aqui no Python, esse tipo de dados vai ser conhecido como string, perfeito? Que é uma cadeia de caracteres. Vocês já viram algumas coisas sobre o vetor, né? Daqui a pouco eu vou passar no material da parte que fala sobre vetor também. E vocês vão ver, por exemplo, que A, representando aqui como um vetor, ó, pegando a posição 3, ele me retornou a letra ou o caractere O. Aí vocês poderiam pensar assim, pô, mas no Portugal, né, o vetor, a primeira posição do vetor eu estava usando como sendo 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aqui no Python eu não defino o tamanho, nem o tamanho do vetor e nem qual é o valor da primeira posição, né? Ou seja, o valor da primeira posição não, né?
qual vai ser o índice da primeira posição, qual vai ser o número que vai representar a primeira posição. Já é por padrão a posição 0 como sendo a primeira. Então, por exemplo, A na posição 0, ele traz para mim o V. Perceberam? Beleza, isso aí foi só para ilustrar, para mostrar que esse ambiente do interpretador Python aqui, ele permite, né, a realização de alguns experimentos já da própria linguagem. Deixa eu tirar a lupa aqui para continuar lá no slide. Vai fechar a lupa, tem que achar ela aqui, vai estar aqui. Perfeito. Muito bom. Agora, nós vamos passar um pouco para a linguagem mesmo, tá? Aqui ele dá um exemplo, né, do escreva, que eu inclusive usei no vídeo anterior com vocês também. Ao invés de escreva do Portugal, a gente vai trabalhar com print, né? O que mais? Você pode agora, no Python, criar também, lá no Portugal também, né? No Visual G, ele permite você salvar seus arquivos código-fonte. No Python você pode utilizar, por exemplo, um bloco de notas para escrever um código em Python, colocar a extensão .py e executar diretamente no CMD o seu programa com Python espaço aluno.py. Isso aí seria um ambiente, por exemplo, de execução de programa se a gente estivesse trabalhando localmente. Mas eu falei com vocês que para simplificar essa parte de Python, a gente vai trabalhar com o nosso ambiente online, então tudo isso aqui fica muito mais fácil. Tá? Introdução ao Python aqui, né? Vamos fazer já, então, no ambiente, esse primeiro teste escrevendo esse Olá Mundo. Tá? Então eu vou abrir aqui o nosso interpretador. Vou novamente lá no Ava para mostrar para vocês, né, que o nosso Ava ele tem. Deixa eu tirar esse formato de edição para nossas telas ficarem iguais. Ó, aqui quando entra em Python, né, eu coloquei aqui link para ambiente de programação online. Ó. Você clicou, ele vai abrir o Replit para a gente aqui numa nova janelinha, tá certo? Aí aqui eu vou fazer um login. Quem não fez login ainda, né, pode associar, por exemplo, a conta do Gmail, que fica ótimo isso, tá? Beleza. Aí vocês vão ter nesse ambiente, assim que vocês entrarem, né, por exemplo, esse botão New REPL. Então esse botãozinho aqui vai permitir você iniciar um novo, escrito de um novo programa. No meu caso já aparece até o Python como favorito, porque eu tenho usado esse ambiente para Python. Mas ele dá suporte a outras linguagens também, tá? Futuramente aí no curso, vocês precisando de testar ou programar outras linguagens, se não tiver uma ideia ainda configurada na máquina, ou vocês de repente estiverem numa outra máquina que não seja de vocês, esse ambiente, por exemplo, dá suporte a outras linguagens de programação. Comentei também sobre o Python 2.7. Nós estamos utilizando o Python 3. Então, todos os materiais que vocês forem pesquisar ou olhar extra, até aula 02 aqui, tá? Todos os materiais fora do nosso material, do que a gente está disponibilizando aqui, se vocês forem consultar na internet, por exemplo, ou em livros, observar que nós estamos trabalhando com Python 3 e não Python 2.7, então pode ser que algumas coisas fiquem, ou não funcionem, ou dê resultados diferentes quando eu for rodar o programa. Então vamos lá, criar nosso REP, aula 2.
Beleza, está carregando aí, ok. Nesse ambiente eu vou fazer aquele exemplo, né? Print, aqui tanto faz, tá? Aspas dupla ou aspas simples. Você coloca lá, olá mundo, exclamação, coisa. Terminou o comando, ponto e vírgula, run. Olá mundo, ó, meu programa já está rodando e já apareceu o olá mundo para a gente. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Perfeito isso? Tá legal. Então agora vamos continuar ali experimentando coisas que o nosso material traz. Aí ele fala lá, né, variáveis, né? As variáveis eu já comentei com vocês, não precisa especificar o tipo de dado, o valor que é atribuído para a variável que vai definir o tipo dela, tá? Então aqui nós temos exemplos de declaração de variável, né? E o print daqueles valores, tá certo? Comentário já deu para ver aqui que é cerquilha, né, ou hashtag, tá certo? Então, quero fazer comentários no meu código. Por exemplo, eu quero aqui, ó, dizer, vou este código escreve olá mundo na tela. Aí você roda e ele só vai considerar o que? O print, né? Que isso aqui é comentário. Assim como no Portugal vocês utilizavam lá o barra barra. Beleza, vamos continuar. Tipos de dado, então. Quando eu atribuo um valor inteiro, vai ser int. Quando eu atribuo um valor real, agora o meu tipo de dado vai ser float, ou ponto flutuante. Número ponto flutuante é o número que tem valores depois da vírgula das casas decimais. Beleza? Bool vem de booleano, que são os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Aqui no caso do Python a gente atribui em inglês, true ou false. Tá? E o tipo string, que seria equivalente ao caractere. Aqui vão ser sequências de caractere, então no conceito da programação aí, o mais correto é chamar variáveis que guardam texto de string e não caractere. Caractere é um único símbolo, perfeito? E no caso aqui da string vai ser uma posição da string. Atribuição. Atribuição vocês já viram pelos exemplos que eu comecei a brincar aqui, que é o sinal de igual, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, olha lá, eu quero colocar uma variável largura recebendo 10 e uma variável altura recebendo 30. Aí eu posso falar que a área vai ser igual a largura vezes asterisco, a gente está acostumado, né? Vezes altura. E aí eu posso aqui, ó, no print, que é o nosso escreva, colocar área igual, vírgula, igual vocês estão acostumados no escreva lá, né? E colocar aqui área. Quando eu rodar esse programa, ele vai botar área igual a 300. Beleza, matou. A variável verificação de tipos de dados, né? O Python tem uma função, né, que a gente poderia chamar de comando, que é esse type. Eu quero, por exemplo, saber qual é o tipo de dado da variável altura. Então eu poderia chegar aqui e falar, olha, eu quero que depois disso você dê um print para mim com mostrando o tipo da variável área. Quero também ver o print, ó. Eu quero ver o tipo, né, que seria o type da variável largura. E eu vou executar.
Aí você observa que ele mostrou 300, que é o valor da área, tá legal. E depois ele imprimiu duas coisas, falando int e int. Olha lá, tanto largura como área estão com valor de tipo de dado int, certo? Então ele até coloca aqui, a classe é inteira, tá? Ou classe int, tanto a largura quanto a área. Beleza? É isso. Se eu coloco aqui, peraí, se eu representasse com 10.0, aí ele já mostrou aqui para mim que largura não é mais inteira, agora é float, que é real. E aí a área fez o que? Multiplicou um real com um inteiro. O resultado é um real. Aí ele me deu também real para a área. Beleza. Vamos mais. Erros, né? Variáveis precisam ser definidas. Você não pode sair lascando no seu programa, por exemplo, eu quero que você dê um print n. É claro que lá no final o meu código vai dar pau, né? Vai dar um erro. Aí, olha a diferença, como é interpretado assim como lá no Portugal, né? O Python ele vai executando seu programa até a hora que ele vai encontrar um erro na sua codificação. Aí, no ponto que deu erro na codificação, o seu programa, no momento da execução, mostra um erro para o usuário. Coisas que, numa compilação, se o erro ocorrer, é por motivos de entrada de dados ou algum tipo de dado que estourou memória, coisas do tipo diferente aí. Beleza, conversão direta. Eu consigo converter tipos de dados a partir de operações. A gente viu lá, por exemplo, a variável A, nesse exemplo, recebeu 3. Então, a gente sabe que o tipo dela é inteiro. Quando eu falo que o mesmo A recebe agora 3 mais 3.5, já passou a ser float, né? Passou a ser real, e o A consegue se adaptar no meio da sua lógica de programação aqui e mudar de tipos de dados, né? Que seria então o que a gente chama de uma linguagem fraca, não fortemente tipada, ou seja, as variáveis são do tipo dinâmico, ok? Operadores aritméticos. Soma é mais, multiplicação asterisco, subtração é o tracinho mesmo, divisão é barra, exponenciação é o circunflexo, beleza? Que seria nota 1 elevado a nota 2. E o resto da divisão é o nosso mod. Vou fazer um teste aqui para ilustrar isso. Vamos lá, por exemplo, eu tenho agora uma variável A que vale 100 e uma variável B que vale 10. A dividido por B vai dar exato, né? Aí eu vou colocar aqui, resto vai receber o 100 mod B. Tá legal? E aqui eu vou mostrar o valor do resto. Vamos lá, executar o programa. Opa, não mostrou. Vamos testar o porcento. Opa, resto zero. Tem um probleminha aqui nesse slide, né? O mod não valeu ali. Vamos ver se... não vai, não dá. O mod não funciona. Então, observar que resto da divisão a gente vai utilizar porcento. Cuidado aqui, então, nesse slide com o resto da divisão mod aqui, que no Portugal é assim, né? Sim, aqui é só a exibição dos operadores. E aqui como eles são representados no Python, tá? Ok. Então não está errado o slide não. Mas não precisava também confundir com aquilo ali. Mas tudo bem.
Divisão inteira, né? Eu quero, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui 135 dividido por 10. Se eu coloco o barra, aí o resultado vai ser resultado, né? Vai me dar 10.0. Opa. Resultado 10.0. Tem alguma coisa esquisita aqui, né? Ah, tá. Não é 100, desculpa. Aqui é o A, né? Nós vamos ter 13.5. Beleza. É a divisão de 135 por 10. Agora, se eu quiser só a parte inteira da divisão, né? Ou seja, o quociente, pensando em quociente e resto, eu boto barra barra. Aí ele já trouxe para mim só a parte inteira da divisão, que seria 13. Perfeito? Que seria equivalente ao div do Portugal. Ok? Vamos ver mais. Potential, 2 asteriscos, não é circunflexo, né? Aqui era só uma representação dos operadores. Aqui é a tabela como vou trabalhar com esses operadores em Python, né? Certo? Se eu pego aqui e coloco asterisco 2 vezes, ao invés de multiplicar por b, agora estou fazendo a elevado a b. Né? Aí deu um número enorme, porque 135 elevado a 10 é muito grande. Tá certo. O que mais? Aí a gente já brincou um pouco. E tem alguns exercícios desse slide que eu acredito que com os nossos exemplos da quinta lista a gente vai estar muito mais coberto do que os que estão aqui. Ok? Vamos agora passar para o segundo material logo, que aí a gente já liquida em termos de conteúdo o que nós temos aqui. O que nós temos aqui para aprender efetivamente Python, né? Se eu sentir que vai ficar muito embolado, eu dou uma pausa, tá? Então, o segundo material, ele vai trazer outras coisas aqui. Ele traz alguns exercícios com resposta, eu vou deixar para vocês aproveitarem esses exercícios com resposta, tá? Então, o que eu estava comentando com vocês é o tipo de dado texto, né? String, olha só que bacana. Eu faço uma variável b aqui, ó, receber programando com Python. Beleza, eu já sei que o tipo dela é string, né? Se vocês colocarem, por exemplo, programando contrabarra com contrabarra Python, olha o que ele fez para a gente aqui, ó. Contrabarra aspas, ele considerou esse conjunto como sendo aspas do meu string, ou seja, da minha palavra que vai para a variável. Por exemplo, deixa eu explicar isso aqui melhor lá no nosso ambiente. Cadê? Tá aqui. O que ele quer dizer ali? Ó? Eu falo que o A recebeu programando com Python, né? Então essa é a nossa variável inicial. Beleza. Aí eu venho aqui e falo print. Ele vai imprimir para mim esse texto, né? Aí você fala assim, poxa,
Mas se eu quisesse, por exemplo, deixar Python entre aspas, se você coloca aspa aqui, ele vai entender que você acabou aquela string programando com. Quando você coloca um contrabarra antes, olha só, ele até bota uma cor rosa, significando agora para ele o quê? Que essa combinação contrabarra aspas, eu estou colocando no meu texto o caractere aspas, né? E aí, por exemplo, eu quero fechar as aspas da minha, eu quero cobrir Python, por exemplo. Então eu boto aqui aspas aqui de novo, ó. E aí o que ele vai fazer, ó? Botou rosinha de novo essa combinação. Então, contrabarra aspas representa o caractere aspas no nosso texto. Vou dar um play aqui, ó. Aí ele conseguiu que aparecesse aspas como sendo parte da minha frasezinha que está dentro da variável A, ou seja, dentro da minha string. Eu consegui colocar o caractere aspas. Isso aqui é mais para vocês pensarem, por exemplo, que tem um caractere especial que eu preciso colocar dentro do meu texto. Como é que eu vou trabalhar com isso, né? Exemplo, contrabarra aspas, está aí. Contrabarra N é interessante porque o contrabarra N já faz o que? Uma quebra de linha. Ó, vou colocar o contrabarra N aqui só para ilustrar. Depois do com veio um espaço, depois do espaço veio uma quebra de linha. Então, ao invés de colocar lá escreval, né, ou escreva L, você dentro do próprio print consegue quebrar quantas linhas você quiser. Eu quero quebrar a linha aqui nesse ponto, depois do programando. Boto contrabarra N aqui. Quando eu der um play, ó, ele quebrou programando. Aí, lembra, tem um espaço aqui, ele considerou lá, ó, o com foi para frente ainda. Depois Python e ainda tem aquela aspas que eu deixei lá. Perfeito. Então são coisas que a gente consegue fazer na representação de string do Python. Que mais? A contrabarra T seria tabulação, tá? Por exemplo, ao invés de quebra de linha, eu quero dar um tab, né? O equivalente é a tecla tab num editor de texto aí. Então ele dá um espaço pré-definido. Isso é bom quando a gente está trabalhando com planilhas, né? Tabelas, vai exibir tabelas, para pré-definir os espaçamentos. Aí tem algumas ilustrações que a gente mostrou lá. Vamos ver mais. A gente viu que a operação de soma ela agrega, não é isso? Então a gente consegue fazer a concatenação, operação de soma com texto, ele junta, né? Concatena as palavras. E aqui um negócio bem bacana também, ó. Esse slide é muito legal porque ele mostra pra gente como é mapeada uma string no Python. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, programando, e aí eu pego essa palavra e coloco que eu quero dessa palavra as 4 primeiras posições, eu coloco aqui, olha, palavra, abro colchete, boto 0, 2 pontos e deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, eu boto 0, 2 pontos, 4, fecho colchete. Então ele vai, a partir da posição 0, pegar 4 posições, 4 elementos. Okay? 1, 2, 3, 4. Agora, eu quero, por exemplo, a partir da posição 4, pegar todo o resto da palavra. Então você fala que eu quero a partir de 4, 2 pontos e não define o final. Então ele vai pegar a palavra toda, da posição 4 para frente toda. Então ficou esse iramando aí, né? Se eu quero um intervalo, por exemplo, que comece da posição 3, lembra? Ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Da posição 3, né? Eu quero ir até a posição 8, aí ele não inclui, né? Assim como ele não inclui o 4 lá, ele não inclui a 8ª posição. Perfeito? Então, recapitulando. Se eu estou na posição 0, quero ir até a 4, ele vai pegar a posição 0, 1, 2 e 3.
Estou na posição 3 e quero ir até a posição 8. Ele vai pegar da 3 até a 7. Estou na posição... Agora eu quero ir até a posição... Na verdade, quero ir até a posição 6. Então você diz que não define o início e quer até a posição 7, porque ele não vai até a final, ele pega até a posição 6. É equivalente a você dizer assim, né? É a posição inicial e a posição final menos mais 1 que você coloca aqui, né? Certo? Quero ir até a 6, eu digo que o meu limite aqui é a 7ª posição. Beleza. Como é que vocês podem aprender melhor isso? Experimentando, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse programando e vou brincar um pouco. Eu quero, por exemplo, eu vou imprimir o A na posição aqui, ó, de 0, 2 pontos, 4. Vou rodar. Aí apareceu ali, prog, ó. Agora eu quero, por exemplo, da 2 a 4. Ele mostrou o OG. Quer dizer, ele pegou a posição 2 e a 3. Ele não pega a 4, né? Eu quero agora ir até a 9. Ele pega... Opa! Vou botar aqui a posição 8. O que aconteceu aí? Deu uma travada, parece. Deixa eu dar uma recarregada aqui para ver. Beleza. O grama, né? E aqui, eu quero ir a 10. O gramante. Aí vai aumentando, aí você vai ajustando, né? No programa você pode fazer alguns ajustes aí. Legal. O que mais que a gente tem aqui de interessante? A string, então vocês estão percebendo que ela é um vetor, né? Na verdade, o Python trata ela não só como vetor, mas mais do que isso, né? Ela é uma lista porque você consegue ir aumentando o tamanho dela durante o programa sem precisar definir qual é o tamanho dela, tá? Então, a lista tem uma propriedade diferente do vetor, que ela é dinâmica, inclusive no seu tamanho, tá? Aí, vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente ilustrar aqui. Tem alguns programas, importante, assim, ó. Em Python aqui, ó, é Python 3, tá? Em Python todos os dados recebidos por meio do input são obtidos como sendo do tipo string e, portanto, podem ser convertidos para número caso haja necessidade. Isso aí eu comentei também no vídeo anterior, né? A leitura de dados, ao invés de você colocar ali, escreva, informe o número, não sei o que lá, você já bota aqui, ó, recebe input e o texto que vai aparecer para o usuário você coloca dentro desse input. Se você não converter esse input, esse dado imputado no seu programa para um número, para o tipo adequado da operação que você vai realizar, aqui ele está exemplificando, mostrando que daria um erro no Python 3, porque ele traz do input sempre como sendo string, o que você digitou. Tá certo? Aí converte para inteiro facilmente, fazendo o quê? Todo o input você coloca entre parênteses e coloca int. Eu achei muito confuso isso aqui. O input, ó, na verdade, é isso aqui. Input, na verdade, é isso aqui. Input. E você coloca aqui o texto que vai na tela. Beleza? E bota o texto que vai na tela. A variável vai receber o que o usuário digitar nesse input. Se você manda imprimir, por exemplo, A, você tem o resultado
sendo exatamente o que ele digitou. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, lembra do type? Se eu coloco aqui type, eu consigo brincar um pouco e ver, por exemplo, o 4 que eu digitei, ele recebeu como 4 sendo uma palavrinha com o caractere 4, porque ele me deu um string. Se eu quiser a variável a como inteiro, eu boto um int na frente. Aí eu abro o parênteses aqui e fecho lá. Cinco, por exemplo, aí veio como inteiro. Se nessa hora eu coloco um texto, aí já começa a complicar, porque ele não vai ter facilidade para fazer conversão. Deixa eu só fazer um teste aqui. O Python ele não tem muito esse negócio de ponto e vírgula também não, né? Ele aceita bem isso aí. Tá legal. Ele funciona bem sem ponto e vírgula também. Tá legal. Agora ele traz alguns exercícios, eu já comentei, né? Exercício bom é o exercício que a gente vai trabalhar na lista 5. E lá na lista 5 a gente vai precisar lançar mão de comandos de condicionais, comandos de repetição, e aí a gente vai engrossando o nosso conhecimento aí, né, sobre a linguagem Python. Beleza? Então vamos lá resolver o primeiro exercício da quinta lista em Python. Vou fechar esse vídeo para não ficar grande, que já está grande demais, e abrir um outro.